É isso aí, galera. Todos que estão aí presentes com a gente. Show de bola. É isso aí. Grande professor Cadu aí acompanhando a nossa transmissão hoje. Um grande prazer. Deixa eu só... Oh, meu Deus do céu, parou aqui. Vamos lá, galera. E aí, grande Cadu aí com a gente. Show de bola. Obrigado aí pela participação. Né? Aproveitando aí para comentar rapidamente aí nesses 10 minutinhos que a gente está aqui, pessoal, né? Me preparando aqui para começarmos uma aula aqui no cursinho. Mas aproveitar a participação de todos vocês, grande Cadu aí com a gente, grande parceiraço, né, um dos proprietários, sócio-diretor da Êxito Concurso, para mim uma das grandes empresas hoje que acabam aí utilizando, né, da preparação de vários cursos aí, fiquem ligados, mande aí pra gente depois aí, professor Cadu, o site da Êxito Concurso, para que o pessoal que sinta-se aí, né, tranquilo e ao mesmo tempo pensa em fazer alguns cursos específicos, entra lá no site lá da Êxito Concurso, galera. Cursos fantásticos estão sendo feitos agora, muitos em parcerias com a ESA Mato Grosso, a Escola Superior de Advocacia, cursos específicos, aquele cara que quer, né, se preparar um pouco mais em relação a recursos especiais extraordinários, pô, aquela dificuldade, né, pega o básico na faculdade, mas sente a dificuldade na prática, tá aí, professor Cadu oferecendo aí, com grandes profissionais que lá integram, né, o hall de professores. Espero um dia ter a competência e ter o nível preparado para isso, para que eu possa contribuir aí junto com essa equipe maravilhosa que ele tem. Vamos ter o professor Dejango, né, daqui a alguns dias fazendo um curso sobre direito tributário. Temos cursos específicos aí para recursos no STJ, né, recursos extraordinários lá no STF. É difícil, pessoal, não é fácil para quem começa a sua carreira jurídica. Vamos lá, né? Entre em contato lá com a Êxito Concurso, que eu tenho certeza que o professor Cadu vai dar um desconto especial para vocês aí a partir de agora. Depois, na hora que vocês ligarem, fala assim: eu estava assistindo a live do professor Silvio aí e eu quero fazer um curso na Êxito e o professor Cadu vai dar um desconto aí especial para vocês. Com certeza, grande parceiraço. É isso aí, galera. Tá querendo se atualizar? Procure a Êxito Concurso, que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, vai ficar apaixonado pelos professores que lá possuem, tá? Mas é isso aí, galera. Tô passando rapidamente aqui, né, 10, 15 minutinhos pra gente falar um pouquinho sobre um tema que nós começamos a trabalhar na aula passada e foi bastante rápido, a internet também estava caindo bastante e eu não consegui concluir, que nós estávamos trabalhando um pouquinho sobre a conceituação de consumidor, falamos um pouquinho das teorias, né, o que hoje os nossos tribunais estão nos cobrando, teoria finalista aprofundada, a galera estava meio perdida e eu tenho certeza que facilitou muito a vida de vocês para o estudo do dia a dia, né, aquele que está buscando uma magistratura da vida, está buscando defensoria, MP, galera aí da EMAN aqui, que a gente tem o prazer também de lecionar para eles. Os caras estão dedicados, estão estudando bastante, decisões novas surgindo, né? Ontem aí tivemos a repercussão novamente no Fantástico, muitos de vocês acompanharam, relativa à circunstância da diferenciação de preço cobrado entre homem e mulher, né? Nós tivemos um acadêmico de direito que buscou um direito que acreditava possuir, certo? Está sendo ainda, não tivemos a decisão de mérito, mas ainda discutindo, mas tivemos avanços. O Ministério da Justiça, né, pessoal, por meio do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, trouxe aí uma orientação atribuída a essas casas noturnas para que nós não tenhamos mais diferença de preços entre homem e mulher. Minha opinião, eu coaduno com essa circunstância, eu acho interessante, eu acho que não deve haver mesmo uma diferença de preço, e muitas vezes eu vislumbro isso como uma forma de atrativo, é um marketing mesmo, né, induzindo o homem para que ele busque aquele local. Por quê? Porque sabemos que muitas vezes a movimentação em relação ao sexo feminino pode ser maior, porque às vezes a empresa, né, a boate, a casa noturna não cobra das mulheres, ou às vezes acabam aplicando valores, né, 70% mais baratos que os homens. Então o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que nós observamos bastante dentro da própria Constituição Federal, eu acho que ele deve sim ser aplicado, mantermos, porque a curtição atribuída ao homem é a mesma curtição atribuída à mulher. Então, direitos iguais. Eu acho que, por um lado, eu achei interessantíssimo, galera, a resposta de várias mulheres, falando, poxa, concordamos, porque queremos direitos iguais. Isso é interessante, porque ao mesmo tempo, pessoal, que nós mudamos essa sistemática, ou seja, atribuímos valores inferiores à mulher, será que isso não pode trazer alguma forma de situação constrangedora a ela? Eu vislumbro muito isso também. Não é
inerente simplesmente a valor, né? E às vezes algumas determinadas empresas noturnas, aí, casas, né, boates e afins, acabam utilizando dessa sistemática. Então, bacana, gostei muito dessa ponderação por parte do Ministério da Justiça e orientação que ele deu. Se vocês ainda se sentirem prejudicados, principalmente vocês mulheres, né, ou vocês homens também, que observarem essa diferença, pode sim buscar acionar os órgãos de proteção, indagando que esses busquem analisar e fiscalizar essas casas noturnas para que nós não tenhamos, né, uma diferença em relação a esses valores cobrados. Muito boa, gostei da decisão, excelente, parabéns, Ministério da Justiça. Mas vamos lá, galerinha. Mas para nós falarmos dessa situação de relação de consumo, né, a conceituação de consumidor-fornecedor, na aula passada, na live passada, nós trabalhamos as 3 teorias, mas esquecemos de falar um pouquinho sobre o outro lado da moeda, que para que eu tenha uma relação de consumo, não basta haver simplesmente a figura de um consumidor, né? Aquele que pode ser o destinatário final pela teoria finalista, aquele que adquire um produto ou serviço independente de onde ele vai usar pela teoria maximalista, ou tão mesmo aquele que adquire um produto ou serviço que é considerado vulnerável perante a teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada. Então notem a amplitude que nós temos hoje de conceituação de consumidor. Então são bases que nós temos para o dia a dia, são bases que nós temos para análise de um caso concreto, para análise de uma questão do seu concurso público. Mas notem, galera, não adianta eu sentar, analisar quem está comprando o produto ou serviço, para que ele está utilizando esse produto ou serviço, se do outro lado eu deixo de observar quem está vendendo. Porque isso é importante, observar quem está vendendo. Por quê? Será que fornecedor basta vender? Basta eu comprar lá um pacote de chocolates, sentar ali na esquina e começar a vender, eu já serei considerado fornecedor? Isso é de suma importância também, porque os concursos públicos, galerinha, como o último concurso público da Magistratura Rondônia, vocês fiquem alertas, vocês estão estudando, ele trouxe uma pegadinha que derrubou uma galera top aí. Por quê? Todo mundo se preocupou em estudar a conceituação de consumidor. Mas o caso concreto que foi cobrado trabalhou as conceituações e finalidades também do fornecedor, galera. Então fiquem tranquilos, porque hoje, em 5 minutos, nós conseguiremos detalhar esses detalhes. Primeiro, galera, ao pleonasmo, detalhar detalhes, né? Primeiro momento. Professor, como que eu vou ter que observar naquele caso concreto, ou no meu dia a dia, hora que alguém sentar, né, falar assim, Silvio, eu fui ali, comprei isso, vendi isso, e aí, sou fornecedor? E aí, sou fornecedor, sou consumidor? Galera, fácil. Primeiro, já estudamos que para analisar consumidor, ou finalista, ou teoria maximalista, ou finalista aprofundado. Isso já está ganho. Do outro lado, o que eu quero que vocês guardem a partir de hoje para qualquer concurso público que vocês busquem êxito? Primeiro, aí falando em êxito, né, professor Cadu? Êxito concurso, um dos melhores cursos do estado de Mato Grosso. Fornecedor tem 2 características primordiais. Sentou no dia da prova, galera, esqueceu? O que eu quero que vocês guardem? O O com H. Como assim O com H, professor? Você está ficando maluco? Não, é o O com H mesmo. Porque quando eu falo em relação de consumo, quando eu falo em fornecedor, galera, lembre-se do famoso O. Só que é um O um pouquinho mais extenso, porque esse O ele tem H. Por que eu falo um O com H? Porque muitas vezes é tanta informação e você acaba o quê, pessoal? Não guardando, não assimilando tudo. Esse O com H vai trazer as características primordiais de um fornecedor. Todo fornecedor, galera, ele tem que ter habitualidade e ele tem que ter onerosidade. Habitualidade, onerosidade, o famoso O com H. Habitualidade, onerosidade. Gritou O, galera? Não esquece mais. Tá lá, abriu seu caderno de prova, porra, caracas, e agora, velhinho? Eu aprendi as características de consumidor e fornecedor. Basta vender? Não. Ele tem que ter onerosidade. Ele tem que ter o quê? Habitualidade. O que o concurso público da Magistratura de Goiás nos trouxe de pegadinha? Primeiro, habitualidade. Notem, não existe, pessoal, uma predominância que ela necessita ser o quê? Uma loja que abre todos os dias da semana. Uma loja que abre no mínimo 3 vezes por mês. Não é isso, galera. A habitualidade é uma circunstância atribuída em relação àquela função do qual foi criado aquela determinada circunstância. Por exemplo, lojas de Natal.
As lojas de natais, elas abrem o ano inteiro, professor? Não. Elas abrem o quê? No meado de novembro, início de dezembro, que é os meses, galera, que nós vendemos os artigos de Natal. Então, se essa loja ela vende um artigo de Natal, só por ela abrir em 2 meses do ano, ela perde a sua habitualidade? Não, galera. Então notem que a habitualidade ela tem que ser analisada em cada caso concreto. Então dizer que uma loja abre 2 vezes por mês, dentro de um ano, que uma loja abre 3 vezes a semana, não há problemas, não há quebra da habitualidade. Então guardem isso com vocês, que se eu vendo, eu tenho que ter a habitualidade. Se eu vendo, eu tenho que ter a habitualidade. Olha um exemplo clássico onde eu não tenho fornecedor. Silvio Soares, professor universitário, Reles advogado. Professor Silvio Soares vende o seu veículo, né? Meu sonho, por exemplo, é comprar um Corolla prata XEI igual ao do professor Cadu. Não tenho, mas se Deus quiser um dia vou ter. Mas vamos supor que o professor Silvio venda o seu carro, que é o meu Golzinho 1000 2 portas. A partir do momento que eu vendo esse veículo, galera, seja para quem for, seja para qualquer um de vocês que estão do outro lado da tela, se você adquirir esse produto e esse produto ele tiver problemas, fundir o motor, ou de alguma forma eu enganar você em uma informação sobre o produto, vocês vão ficar indignados, não vão falar, poxa, o professor Silvio me enganou. Eu quero postular uma ação reparatória de danos materiais e morais contra o professor Silvio. Ótimo, direito de vocês. Só que notem, galera, que nesta circunstância específica, nós não poderíamos, em regra, aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por que não, galera? Porque o professor Silvio não tem o O com H. O professor Silvio não tem habitualidade, galera. Beleza. O professor Silvio teve onerosidade porque houve uma contrapartida, né? Eu vendi o carro para vocês e recebi um valor em relação a esse veículo que eu entreguei. Houve uma tradição. Perfeito. Mas nós não encontramos a habitualidade. Então, aqueles que se sentem, né, indignado, revoltado e quer uma reparação sobre um dano que entende e possui naquela circunstância, pelo veículo do motor ter fundido, ou pelo veículo não cumprir com as funções mínimas necessárias, no qual foi iludido pelo professor Silvio, notem, aí você vai ter que buscar uma lei que o professor Cadu adora, que o professor Cadu é doutor nesta lei, que é a Lei 10.406, o nosso Código Civil brasileiro, né, o nosso novo Código Civil. E ele lá estabelecerá circunstâncias aplicáveis às ações futuras reparatórias em relação ao dano que lhe ocorreu. Mas notem que a relação de consumo ela não veio a ser aplicada porque o professor Silvio, naquele caso, na venda do seu veículo, ele não tinha habitualidade. E não tendo O com H, ele não é fornecedor. Então, vocês estão começando a entender, pessoal? É simples, mas ao mesmo tempo, se nós perdermos uma situação bastante tranquila como essa, você acaba perdendo a questão no seu concurso. Porque não adianta eu relatar e trabalhar e focar com vocês conceituação de consumidor, se nós deixamos de lado a conceituação de um fornecedor, tendo a sua habitualidade, tendo a sua onerosidade. Notem que esse fornecedor, tendo a habitualidade, tendo a sua onerosidade, galera, nós poderíamos trabalhar com pessoa física, com pessoa jurídica, nós poderíamos trabalhar com uma pessoa pública ou privada. Então, órgãos públicos têm a possibilidade de ser fornecedores. Nós podemos trabalhar, pessoal, com empresas o quê, né? Nacionais ou estrangeiras. Olha aí, último concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no qual eu tive o prazer de ministrar um curso específico lá na EMAGES, na Escola da Magistratura, no qual a questão falou sobre o seguinte: galera, se eu compro produto fora do Brasil, né? Por exemplo, o professor Cadu, que está nos assistindo, é um professor que ele viaja muito para os Estados Unidos, principalmente para Miami. Né? Sabemos que professores que têm alto poder aquisitivo, né? Ele deixa de viajar para o Brasil, ele busca já outros grandes países do mundo. E o professor Cadu é um exemplo clássico, por isso que eu gosto de lembrar muito dele.
Se o professor Cadu, por exemplo, adquire um produto da Apple, vamos supor, o professor Cadu já tem um iPhone 7, estava até observando semana passada na mão dele. O professor Cadu adquiriu o iPhone 7 dele fora do Brasil. Chegou lá em Miami, estava tomando um banho de praia, tranquilo, né? Saiu com aquele calção florido que ele possui, né? Passou bastante protetor solar, que o bicho é branco igual um rato. E aí ele atravessou a rua, acessou uma loja da Apple e adquiriu o seu iPhone 7. Tranquilo, todo paquitão, fazendo a selfie com a família, no qual ele tem uma esposa maravilhosa, seu filho ainda mais maravilhoso, e veio para o Brasil. Quando ele chegou na sua casa, galerinha, que ele foi enviar essa foto para o professor Silvio, para mostrar a sunga nova que ele tinha comprado e a praia maravilhosa que ele foi lá em Miami, o telefone não ligou. E o professor Cadu ficou revoltado, ficou píssico, ficou maluco. O que acontece, galera? O professor Cadu, como para mim um dos mestres, um dos doutores hoje da responsabilidade civil, falou: Silvio, vou arregaçar, eu quero entrar com uma ação reparatória contra essa marca. Aí a Defensoria Pública nos perguntou: professor Cadu comprou o aparelho fora, professor Cadu mora no Brasil, professor Cadu pode acionar a justiça brasileira? Professor Cadu pode ingressar com uma ação contra a Apple aqui no Brasil? Era uma pergunta bastante semelhante à da prova. O professor Cadu teria a possibilidade, sim. Por que isso, galera? Porque o concurso buscou um pequeno conhecimento sobre nós em relação a uma teoria chamada uma teoria bastante interessante, pessoal, aplicada pelo nosso CDC, que é a teoria da integração. Essa teoria da integração, de forma resumida, não precisa ficar lendo um monte de livros, não. Ela nos traduz a seguinte fórmula: que se eu adquiro um produto fora do Brasil, mas se naquele país, ou seja, o meu Brasil, possui representações ou filiais daquela marca, Brasil tem que se responsabilizar. Empresa, marca, me desculpe, pessoal, tem que se responsabilizar aqui no Brasil. Então, no caso do professor Cadu, ele poderia tranquilamente acionar a Apple aqui no Brasil, buscando a reparação, né, que ele sentisse de direito em relação materialmente ou também moralmente sobre a falha produzida em relação àquele produto adquirido lá em Miami. Então a teoria da integração, galera, ela é bastante destacada hoje. Muitos acabam trazendo produtos de fora do Brasil, mas temos que ficar alerta. Para que nós tenhamos essa possibilidade, temos que ter representações ou filiais integradas aqui no Estado brasileiro. Tá? Eu brinco muito com isso, galera, mas é de suma importância. Eu destaquei e trouxe esse exemplo no dia da nossa prova. Claro que foi com o professor Cadu, lá para a nossa turminha da Smiles, e foi tiro, porrada e bomba, porque foi a questão número 5 da Defensoria Pública, o último concurso aqui do estado de Mato Grosso, que graças a Deus nós tivemos o prazer de acertá-la. Então é isso, é esses bate-papos que nós temos, pessoal, é o nosso dia a dia. O concurso público, ele quer isso de nós. Hoje, o concurso público está tendo uma visão um pouco diferenciada, ao meu ver. Ele não está mais, às vezes, indagando em algumas matérias teorias gigantescas, complexas, dificultosas. Mas ele começa o que? A cutucar em coisas simples. Porque o simples, galera, é muito mais difícil de nós estudarmos do que o que é complexo. Você pode observar isso. Coloque na ponta do lápis. Porque tudo que é complexo, de alguma forma nós queremos aprender, não é verdade? Porque a gente tem que ficar fera naquilo. E muitas vezes nós deixamos o simples de lado. Porque não vai cair, não faz parte do dia a dia. E muitas vezes é o que é cobrado dos nossos concursos. Então fiquem alertas, tá? Para nós caracterizarmos relação de consumo, tem que ter fornecedor, tem que ter consumidor. Temos os dois? Temos relação. Temos habitualidade? Temos onerosidade? Temos fornecedor. Temos teoria finalista? Temos teoria maximalista? Temos teoria finalista aprofundada, mista ou mitigada? Temos consumidor. Então notem, pessoal, que nós temos um ciclo a ser formado. Se nós não formarmos esse ciclo, nós não encontraremos relação de consumo. Isso não impede que aquele que sinta-se prejudicado busque uma ação reparatória. Mas aí, novamente, focando na responsabilização civil da nossa Lei 10.406, do nosso direito civil em si, do nosso Código Civil, certo, pessoal? Que está em vigor desde o ano de 2003.
tá? Então era este o meu recadinho hoje que eu queria trazer para vocês. Um bate-papo rápido, mas ao mesmo tempo eficiente, para que você sente agora e pense um pouquinho mais. Quando aquele amigo estiver conversando com você, quando aquele amigo conseguir contar um problema para você, você vai pensar duas vezes. Estou ou não estou numa relação de consumo? Estarei amparado pela Lei 8.078 ou não? Posso aplicar o Código de Defesa do Consumidor ou não? Então pensem bem. Lembrem-se, galera, que a melhor artimanha do estudo é observar as coisas simples do nosso dia a dia. Isso vai fazer com que você gabarite qualquer questão em qualquer concurso público hoje no Brasil que seja reivindicada a matéria de direito do consumidor. Bacana, galera? Então é esse recado de hoje. Estamos indo aí para mais uma missão, transmitir agora um pouquinho de conhecimento lá no nosso cursinho, certo? Grande abraço a todos vocês que participaram, grande abraço ao professor Cadu que esteve com a gente aí, perdeu um pouquinho do seu tempo hoje da sua tarde aí nos acompanhando. Professor Cadu, qualquer tipo de correção depois, por favor, me chame no direct, me corrija, pelo amor de Deus. Professor Cadu que está nos acompanhando aí, galera, sigam o professor Cadu, tá? No Instagram também, siga o professor Cadu aqui no Periscope, hoje doutor em Direito, uma das celebridades aqui no estado de Mato Grosso, um dos sócios diretores aí da nossa Êxito Concurso. Beleza, galera? E as dicas de ética, é isso aí, Marnil, Diniz. Marnil, a gente está programando agora também de formalizarmos as nossas dicas de ética, porque os alunos começaram a me cobrar também isso, e a prova está aí muito próxima, né? Praticamente a 30 dias da nossa data de prova, e a galera está sentindo grande preocupação em gabaritar essas 10 questões. Então o que nós vamos fazer? As aulas de ética, como nós precisamos de um tempo de dedicação maior, nós começaremos a montá-las nas lives do final de noite, tá? Elas vão acontecer no madrugadão do Silvio Soares, entre 10h30 a 11 horas da noite. A gente toca bala, vai até meia-noite, meia-noite e meia, porque já tá mais tranquilo, Mario. E o pessoal já tá, né, com a esposa dormindo, os filhos tranquilos dormindo, né? E a gente vai trabalhar os principais temas. E eu acho que esse ano um tema, Mario, bastante forte para ser cobrado. Não estou me gabando, mas graças a Deus na prova passada nós conseguimos gabaritar as 10 questões. Por incrível que pareça, nós trabalhamos os pontos principais e acertamos. É um tema, pessoal, sobre a Conferência Nacional dos Advogados, que vai acontecer esse ano, né, em São Paulo. Né? Além do que, a legislação, né, estatutária atribui a obrigação em que todos os estados do Brasil, ou seja, nos nossos 26 estados mais Distrito Federal, tenham que criar a sua conferência estadual. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com isso, que é uma questão estatutária, é obrigatório em todos os estados do Brasil e tem grandes tendências do exame de ordem agora, daqui 30, 35 dias, virem a cobrar de vocês. Então são esses temas, são outros temas que nós iremos estudar. Então nós vamos fazer aí um apanhado de todos os conteúdos principais. Vai dar para estudar tudo? Não, não precisa estudar tudo. Tem que estudar, tem que ler todo o estatuto, tem que ler tudo. Não precisa, galera. Basta que a gente tenha foco nos pontos principais. Tendo foco nos pontos principais, não tem erro. É tiro certo, é gabarito na primeira fase da OAB. Garanto para vocês as 10 questões, vocês podem ter certeza disso. Beleza, galerinha? Vamos fechar por aqui, eu tenho que ir também, mas um obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam, obrigadão mesmo. Eu acho que vocês que deixam aí 30, 40 minutos do seu dia para nos acompanhar, peço aí que qualquer tipo de críticas, né, construtivas ou não, o nosso direct, o nosso Instagram está lá à disposição, @Prof. Silvio Soares, para possibilitar um auxílio a vocês. Peço um pouco de desculpas pela demora que está tendo na resposta de alguns e-mails, tá, galera? Poxa, se eu tinha o Zalmo Denari, Zalmo, olha, para mim um dos melhores doutrinadores hoje na área de direito do consumidor, amo de paixão, tem a sua obra aqui, só não vou virar o meu celular aqui agora, mas tem a obra dele, é uma das obras que eu acompanho bastante. O Zalmo, eu vejo uma visão diferenciada no ponto em que, em alguns artigos que ele escreve, não sei se é somente a visão que eu tenho, que ele acaba demonstrando muitas vezes uma não diferenciação entre vício e defeito em alguns pontos. Acho essa teoria, essa base que ele trabalha fantástica, né? É claro que é uma teoria, um ponto, ao meu ver, que deve ser trabalhada aí em questões mais aprofundadas, não para concursos públicos, mas o Zé Elmo é um cara, assim, para mim, fantástico, um gigantesco doutrinador.
Grande abraço, Zalmo. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas espero um dia, se Deus quiser, ter a oportunidade. Galera, ficamos por aí. Obrigado pela participação de todos. E à noite voltamos com o Madrugadão do Silvio Soares, se Deus quiser, e Ele vai nos permitir, para nós gabaritarmos essa primeira fase da OAB em Ética Geral e Profissional também. Fechou? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui!